Amém. O capítulo 4 do livro de Amós, né? No capítulo 3 nós abordamos a justiça de Deus perante a punição, né? Como é que a justiça, aliás, como é que o julgamento é justo, vamos dizer assim, né? Ou as punições de Deus são justas e tal. Tem essa premissa. E agora nós vamos abordar no capítulo 4 um pouco de advertências, tá? Que Deus faz para com o seu povo na ocasião, e também vamos ver que existem coisas que eu faço, tá? Aqui na igreja, que o pessoal me critica, mas que não está errado. Tá? Vamos lá. Começando pelo verso 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Então, lembrando que eu estou seguindo uma linha de uma série de mensagens, né, escrita há muito tempo atrás. Então, nesse caso aqui, a interpretação de vacas de Bazã. Irmão Zé Renato, o que você acha que quer dizer vacas de Bazã? Não está tão errado não, tá? Não está tão errado não. Aliás, é até surpreendente que você tenha falado assim, mais ou menos isso, apesar da brincadeira, né? O termo aqui que o pastor em ocasião fala, né? Ele diz o seguinte, que é uma denúncia das vacas de Bazã, uma metáfora para as mulheres ricas da elite de Samaria. Bazã era uma região famosa por ter gado forte, gordo e bem alimentado. Tá vendo aí? Irmão Zé Renato, não reproduza novamente no microfone, para a gente não responder nenhum problema, né? Não, o que eu ia dizer não era isso, não. Eu peguei o microfone porque, primeiro para arrumar aqui para poder qualquer um estar lá. Mas também eu ia dizer o seguinte, sei, pode ter essa característica, eu não sei se é tão carnal assim a palavra de Deus, acho que tem também o lado espiritual, que seria, possivelmente, quando a Bíblia fala, por exemplo, não cozer o leite, o cabrito no leite da sua mãe, quando fala, por exemplo, de não ficar tomando leite, o leite é para o recém-nascido, para dar alimento sólido, então você tem assim, essa mesma referência atribuída de vaca, né, vaca leiteira, enfim, etc., há outros textos, outras possibilidades, além obviamente, dessa daí que também assim, se a gente fosse interpretar exclusivamente pelo versículo 1, sem ler nada mais em consideração, né? Essas vacas de Bazã estão nos montes de Samaria, claro que estão representando pessoas, né? Um perfil de pessoas que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Então, são pessoas que estão nesse local, nos montes de Samaria, oprimindo os pobres, né? Aí ele interpreta como sendo isso, né? Como sendo um local de muita riqueza, de opulência e tal, e de opressão mesmo, de forma injusta, né? De obtenção de riqueza de forma injusta e muitas vezes através de falsas igrejas, vamos dizer assim, né? Aplicando para hoje. Quer falar? Estou usando o microfone. Dá exatamente o mesmo entendimento ainda, quer dizer, essa ideia de alimentação, né? O que eu quis dizer foi isso, só que espiritualmente falando, não necessariamente, mas também distraindo com coisas do mundo. Uhum. Que a gente eu falei como se tivesse falado já, porque a gente fez uma pregação sobre isso. Sim, a gente já abordou isso em outros tempos. Isso, por isso que eu falo dessa maneira, mas acho que a gente já entendeu que talvez a gente tenha que ser um pouco mais claro sobre as coisas, porque ninguém está nas nossas conversas do dia a dia. Pelos comentários no YouTube, não estou entendendo nada, conversa sem pé nem cabeça, não sei o que, mais ou menos isso. Então, para ser um pouco mais claro, assim... tem que simplificar. Essa ideia de estar alimentando, seja com alimentos, poucos alimentos que são ditos para poder manter as pessoas na igreja, por exemplo, fala assim, você pode ter a salvação, você pode ter a vida próspera. Tem coisas, são palavras que você tem na Bíblia, e você alimenta as pessoas com isso um pouquinho e fica mantendo-os ali, mas não fala de verdade o que você mesmo se enriquece. Você mesmo se enriquece e está sendo alimentado por isso daí.
Perfeito. Isso seria, para mim, no meu entendimento, uma ideia de uma vaca aí de Baçã. E também, por exemplo, com coisas materiais, obviamente. Eu venho aqui, fica aqui perto de mim que eu vou te dar coisas do mundo, vou te dar... Não olhe para Deus, não. Também é uma possibilidade de leitura nesse caso. Sim. Então, considerando nesse sentido, né, de pessoas que prometem riquezas e acabam enriquecendo em cima dos oprimidos, né? Ou como que é um pouco de que, vamos supor assim, teologia da prosperidade, né? Os pastores enriquecendo, eu acho que se aplica e se aplica perfeitamente. Porque nos versos 2 e 3 vai dizer ainda mais assim, ó. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Então, uma observação aqui, só rapidinho. Nós podemos jurar? Não, mas é certo nós jurar? Não, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, mas não é certo, né? E Deus? É certo Deus jurar? Né? Porque quando a Bíblia fala para nós não jurarmos, né, é pelo problema de não cumprirmos os nossos juramentos, né, que dificilmente cumpriremos. Agora, Deus tem risco dele não cumprir alguma coisa? Não. Então, beleza. Jurou o Senhor pela sua santidade. Isso é importante porque o pessoal fala assim, como é que não pode fazer imagem se Deus mandou fazer imagem? Não. Deus pode fazer o que Ele quiser. Tá? Ele é Deus. Eu posso fazer o que Ele quiser. É isso. Eu não posso fazer o que eu quiser. Sem irritar a Deus, né? Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas uma após a outra, e sereis lançados para Armão, disse o Senhor. Então, está dizendo, olha, vocês que oprimem os povos, né, que fica nessa opulência, se engordando, se enriquecendo, oprimindo os pobres, serão humilhados, né? Vocês vão ser tomados. Aqui tem uma profecia clara de que eles seriam tomados e levados em cativo, e que de fato aconteceu, né? Que depois disso teve o Reino do Norte, né? A Síria invadiu, tomou o Reino do Norte e tal. Então tem essa aplicação imediata, aplicação específica, mas também tem a aplicação futura ainda a acontecer, de que todos os que se vangloriam e que se alimentam pela sua própria carne, né, através dos outros também, explorando os outros, como muitos falsos pastores e profetas, serão todos humilhados. Até aqui, né, tudo certo, né? Agora, presta atenção, hein? Deus está falando contra esse povo que oprime, falsos pastores, falsos profetas, gente que está enriquecendo de forma ilícita, explorando o povo de Deus. Aí ele diz aqui no verso 4, vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E aí? Deus mandando o povo que ele está criticando vir oferecer transgressões e multiplicar os seus pecados, né? Multiplicar as suas transgressões. O que a gente entende disso aí? Você acha que é isso que Deus quer? Deus quer olhar para o povo que usa o nome dele e fala assim, quer saber? Peca mais, oferece mais, oprime mais o povo, explora mais as pessoas. É isso que Deus quer? Então, o que parece esse tipo de versículo aqui? Sarcasmo e ironia. Tá vendo aí? Coisa que eu faço aqui às vezes, né? E o pessoal fica chateado comigo aí. Isso tipo, já tá todo sujo mesmo, então suja logo, pô. Vai logo. Claro que Deus não quer isso, mas está só irritado, talvez, e manifestando um pouco disso para com o povo, né? Aqui, Betel e Gilgal são os centros de corrupção religiosa, né, onde tinham vários templos a outros deuses na região, inclusive com muita idolatria. Tá? Então ele fala, vai lá, continua oferecendo. E aqui tem um detalhe, que ele está falando de pessoas que estão oferecendo sacrifícios, entregando os dízimos de 3 em 3 dias.
3 em 3 dias. Imagina, cada 3 dias vai lá, entrega o dízimo, e oferece sacrifício. Então, estão falando de pessoas que são extremamente religiosas, é ou não é? Pessoas totalmente religiosas. No verso 5. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias e multiplicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então, a Bíblia diz que nós precisamos oferecer sacrifício de louvores? Sim. Mas é disso que ele está falando aqui, quando está falando de sacrifício de louvor? Não. Não é disso. Ele está falando contra pessoas que são extremamente religiosas e que oferecem os dízimos 3 vezes a cada 3 dias e que fazem sacrifícios a cada 3 dias e que estão sempre oferecendo sacrifícios de louvores do que é levedado. E olha só, apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, ou seja, são pessoas caridosas, né? Ofertas voluntárias é caridade. Caridosas, que são piedosas, religiosas, né, com muitas práticas, e publicai-as. Por que ele fala publicai-as? A Bíblia fala que é para você a sua mão direita não saber o que a sua mão esquerda faz. Mas aqui Deus está falando, então publica logo. Por quê? Porque disso gostais. Ou seja, esses religiosos que oprimem as pessoas e que exploram a fé alheia, e que são ultra-religiosos, defendem a caridade, defendem a prosperidade, eles gostam de aparecer. Não é isso? Eles gostam de aparecer. Publicai-as. Publicai-as. É isso que vocês estão fazendo. Então, Deus está, nesse capítulo 4, falando daquilo que ele advertiu muitas vezes. Ele já falou que ia punir, já deu o julgamento, e agora ele está destrinchando um pouco do que há de acontecer e da punição, do porquê que ele está com raiva, vamos dizer assim, né? Por isso, por causa disso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha que interessante. No local, então, existe um povo explorando a fé alheia, enriquecendo, tá? E esse povo que está sendo explorado, eles estão sendo punidos por Deus com o quê? Com limpeza de dentes. Por que o dente limpo é uma punição de Deus? Porque eles não estão comendo, né? Não é porque eles escovaram o dente perfeitamente, não, porque eles não estão comendo. Faltou pão. Então, olha como é que é curioso, né? Esse mesmo povo que promete a prosperidade, que promete tudo isso e que enriquece prometendo isso, com falsa religiosidade e com caridade e com tudo isso, eles vão enriquecendo, enquanto o povo que os segue estão sendo punidos por Deus, não recebendo justamente nada disso, né? Estão passando com dificuldade, passando fome, e é um pouco da nossa realidade no Brasil, né? Muito curioso isso, né? Que sempre se diz que o Brasil é um país cristão, né? A maioria cristã, né? Porque contabiliza católicos, contabiliza teologia da prosperidade, tudo como sendo cristão. E aí o Brasil vai acontecendo o quê? Mais fome. As pessoas vão tendo mais dificuldade, mais problemas. Enfim, verso 7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, a teologia da prosperidade, né? Vocês vão enriquecer e tal, e eles estão enriquecendo. Aí vem a fome, a miséria, o contrário do que eles estão fazendo. Mas eles são caridosos, piedosos, rigorosos, disciplinados, né? De 3 em 3 dias dando dízimo lá, indo para a igreja, participando de culto de oração, subindo no monte, fazendo aquilo tudo lá, né? E aí o que acontece?
fome, dificuldade, problema. Se a gente fosse aplicar para os dias de hoje, né? Os netos se envolvem com as drogas, os filhos se perdem, as meninas com prostituição, e vai tudo acontecendo, mas a senhorinha está lá, firme e forte, aquela coisa toda. E aí o que diz o texto? Mesmo assim não se convertem. Porque se eles tivessem a prosperidade, tivessem recebido aquilo que eles queriam, aí que eles não iam se converter mesmo. Mas Deus está sendo zeloso com o povo, está falando, olha, vocês estão sendo dedicados, mais do que todo mundo, estão indo 3 vezes lá dar o dízimo, lembrando que na Bíblia, o dízimo, na maioria das vezes, era na colheita, ou seja, dependendo do que você tivesse, era anual. Você colheu, era anual. Tudo bem que se você tivesse produção de boi, de coisa, aí sei lá como é que ia ser. Mas, via de regra, era anual. Mas essa galera... Então, vamos supor que, exatamente, se tivesse uma coisa vai dar hoje, outra colheita no outro dia, tudo bem. Mas era sempre no final, na época da colheita. Essa galera não está na colheita, está 3 em 3 dias, está dedicada, está oferecendo sacrifício, está fazendo tudo isso. Né? Aquele monte de rigor, é aquela senhorinha da igreja firme e forte. E não se converte. Não se converte. Para nós entendermos que a religiosidade não tem nenhuma relação com salvação, zero. Zero. Inclusive, irrita Deus. A ponto, eu falo que irrita, porque me parece que Deus está irritado. Quando ele começa a falar, faz logo isso, se entrega logo, me parece que ele está um pouco irritado. Né? Ou não? Parece, né? Faz um pouquinho mais. Pode ser. Como... Não temos a entonação do texto, né? Mas me parece bem claro aqui que ele está com raiva. E aí, vamos lá, né? E isso, um pedindo ajuda do outro, né? Uma cidade vai para outra cidade para beber água, para comer, um pedindo ajuda do outro. Aí, verso 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e as vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim. Então, pragas, doença, tudo acontecendo, dificuldade financeira, tudo, mas as pessoas não continuam servindo a Deus. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir das vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim. Então, uma série de exemplos, né? E é curioso que ele fala, né, que enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Ou seja, o que eu fiz com o Egito, fez com o povo de Deus. Para libertar o povo de Deus, ele enviou as pragas e uma série de coisas. E ele fez a mesma maneira com o próprio povo dele, e o povo não se arrependeu, não se corrigiu, né, perante o Senhor. E aí, quando digo se corrigir, não estou falando de ficar mais firme na igreja, né, não é para passar aqui a dar o dízimo de 2 em 2 dias, né, não é para oferecer mais sacrifício, não é para... É o contrário, né? Inclusive, por isso ele fala, para fazer mais, né? Porque a ideia é essa, né? Não adianta fazer mais, né? E outra coisa curiosa é que o fato de usar as palavras corretas não diz que está correto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se agrada dos sacrifícios de louvores, né? Mas eles estão oferecendo sacrifícios de louvores e Deus não está se agradando. Então, nós estamos falando de uma igreja onde as pessoas estão chorando, se emocionando com os louvores, estão indo lá 3 em 3 dias, servindo, ajudando, fazendo caridade, trabalhando na igreja. Ou seja, uma igreja viva, como se diria hoje. Aliás, uma igreja avivada, né, movimentada, aquela coisa, sempre acontecendo alguma coisa. Devia ter orquestra sendo ensaiada, não sei o quê, um monte de coisa acontecendo, todo mundo envolvido. E Deus está falando, faz mais, e eu continuo oferecendo praga, peste, dando fome, e vocês não se arrependem. Né? Enfim, quer falar alguma coisa aí? Sim, é óbvio que isso é para
para esse texto aí é essencialmente para aqueles que têm vontade de servir a Deus, mas essencialmente ele é para os salvos, né? Deus se importa com os filhos dele, e é lógico que ele se importa com todo mundo do mundo, quer que todo mundo seja salvo, mas ele castiga, ele pune os filhos, né? Tanto é que o texto diz isso em alguns lugares. Mas aí, então nós somos uma igreja, por exemplo, salva, nós somos uma igreja que crê na salvação conforme o Evangelho de Jesus Cristo ensina de fato, nós somos salvos. Não deveríamos nós andar, então, fazer as coisas que Deus diz que devemos fazer? Sim, devemos. Com entendimento e discernimento das coisas que estão escritas e ditas, e qual é a intenção por detrás. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente estuda a Bíblia e tenta ler e tenta entender o que está dizendo. Mas é possível também que uma igreja de Deus ande de forma equivocada e Deus esteja castigando ela. Por exemplo, lá em Apocalipse, tem alguns exemplos de igrejas que fazem algumas coisas. Por exemplo, logo na primeira de Éfeso, escreve ao anjo da igreja de Éfeso e diz aqui que tem a sua destra, conheço as tuas obras, o seu trabalho, e puseste a prova. Sofreste, tens paciência, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, lá no versículo 4 está dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, você tem essa admoestação para as igrejas salvas, para as igrejas que são de Cristo, de fato, né? A essas igrejas vai ter a punição, vai ter a peça, se estiver se desviando, vai ser falado para poder voltar para o caminho, para poder voltar para as primeiras obras, para poder fazer o que tem que fazer. As outras igrejas que estão por aí, Deus se revela para as pessoas, para quem tiver humildade de coração para poder conhecer, mas não sei se necessariamente ele está manifestando alguma peste ou alguma coisa para essas igrejas. É uma dúvida em questão que estou levantando. Aqui eu penso o seguinte, que tem dois personagens que Deus está tratando aqui, né? 2 tipos de perfis, né? Um são os líderes, mas esse ele foi muito resumido, né? Que é o quê? Vocês serão humilhados. Vocês serão humilhados, vão ser levados em cativos e tal. O que eu tenho a tendência a aceitar que eles não são salvos, tá? Por isso que eles vão ser levados, né, nos ganchos e vão para o inferno, tá? No meu entendimento. O outro é o povo. E o povo aqui, na minha opinião, continua sendo o povo de Deus, por isso que Deus está castigando eles. Os líderes, Deus não castigou os líderes. Deus disse que eles ainda vão ser humilhados, ainda vão ser levados. Porque é assim mesmo, quem não é filho de Deus não é punido. Não, eles não foram, porque eles estão gordos. Eles estão oprimindo, eles estão ricos. Eles estão sendo, na visão do mundo, eles estão prosperando, dando tudo certo para eles. Mas Deus falou, vocês serão humilhados no futuro. Vocês serão levados com ganchos, né? Então, esse é o primeiro perfil. O outro é quem é oprimido por esses não salvos, que é o povo. E esses continuam seguindo. E para mim a visão é clara, eles estão olhando os não salvos e admirando e querendo aquilo. Eu quero essa prosperidade, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele está prometendo, olha como deu certo para ele, olha como deu certo para fulano. Eu quero participar desse esquema, dessa pirâmide, seja lá o que for que esteja envolvido ali. Então, esse caso aqui, desse povo, ele fez no meu entendimento, ele fez uma distinção aqui entre a liderança e o povo que ainda é de Deus. E se você olhar para as igrejas nesse perfil, tem muita gente salva. Tem muita gente da Universal que fala a salvação correta para mim, por aí. Muita gente. Agora, eles continuam tendo um respeito absurdo, uma admiração absurda por esses homens, enfim. Tem medo de falar do Bispo Macedo, coisas por aí. Eu não sei se tem muita gente salva, acho que pode ter um ou outro salvo, porque uma árvore não pode dar bons frutos, né, na realidade. Então, assim, pode ter pessoas salvas que eles usam a Bíblia CF, né, então... Mais ou menos, né? Não, usa, pô. Pelo menos os que eu vejo aí, todo mundo usa. E mesmo assim, eles pregam a salvação errada, absolutamente. Então, é uma pessoa que lê em casa, pode ir muito bem. Então, pode ter um ou outro, e pode ter um que tenha vindo de uma outra igreja, que tenha caído para lá, pode ter um que tenha sido abordado na rua, creu e continua lá. Lembrando que as igrejas batistas já
30 anos atrás eram poderosíssimos, assim, grande, Evangelismo, pregando, né? evangelizando. Exatamente. Pode ter difundido e realmente ter alcançado E alguns. muito disso pode estar dentro de outras igrejas aí falando a coisa certa. Você tem como saber. Exatamente, exatamente. Mas não sei se são muitos, assim, né, também, né? Não, mas eu já me deparei com bastante gente salva corretamente. Mas se você botar em perspectiva a Eu quantidade de gente... eu te digo o seguinte, que eu nas minhas abordagens, eu já abordei mais gente salva da Universal do que da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus só os coroinhas, né? Assembleia de Deus é difícil, porque é muita salvação pelas obras mesmo. Na Universal também. Mas, enfim, eu tenho minha experiência particular, né? Não posso estar errado. Mas, Sim. em todo caso, aqui Deus está fazendo essa distinção entre a liderança e o povo que, na minha visão, está salvo. Mas está sendo punido por Deus em vida, porque está seguindo isso, não está fazendo o que é certo perante o Não, Senhor. foi o que eu falei, as pessoas que estão salvas, igual ali na igreja de Éfeso, por exemplo, as outras igrejas de Apocalipse. Deus pune os filhos que ama. E é possível, acredito que seja possível Deus também interferir na vida de uma pessoa. É possível, sim. Para Deus tudo é possível, né? Estou dizendo assim, dentro do meu entendimento, é possível que Deus interfira na vida de uma pessoa que não é salva, mas que tem humildade, que quer de fato conhecer a Deus. A esta pessoa, Deus pode sim se revelar de alguma maneira. Nem que seja por botar a pessoa num lugar, deixar a pessoa chegar num lugar que ela poderia chegar, né, de ruim, né, e depois mostrar, se revelar para ela e tudo mais, mas... Pode. Enfim, pode tudo, né? Se a gente for partir por esse lado, aí Deus pode fazer o que Ele quiser, literalmente, com diversas situações, né? Colocar, de repente, numa situação ruim, porque vai ter uma pessoa que vai falar naquele ambiente, enfim. Tudo pode acontecer. O ponderação que eu estou tratando aqui é isso, né? Essa é a diferença. E uma coisa que eu quero retratar aqui é como Deus é misericordioso com a gente, né? Como Deus é tolerante com a gente. Como Deus ele permite que existe um conceito, né, de que você não pode pecar, você tem que ficar se arrependendo, uma série de coisas. E isso torna as coisas muito difíceis, né, para quem segue isso, né? Porque acaba nisso aqui, o cara tem que ir na igreja 3 vezes por dia, tem que participar de um monte de coisa, tem que fazer caridade. Ele acaba ficando preso nessa rotina de igreja muito forte, né? As igrejas em célula hoje são muito fortes nisso, né? Porque tem o célula, tem o líder de célula, tem o coordenador de líder de célula, tem um monte de coisa. O cara fica envolvido naquele monte de coisa ali, sempre naquela loucura ali. A gente era assim. Se torna escravo da igreja. Fala. A ideia da célula é muito legal, né? Agora o pastor Francisco, ele ficando com raiva interna. Não entendi. Não, a ideia de célula é muito legal, entre aspas, porque meio que seria o que deveria ser se tivesse, obviamente, ali um pastor, uma igreja, né? Uma igreja pequena, onde que você pudesse ouvir suas ovelhas e estar cuidando delas e estar conversando com elas livremente ali. A ideia poderia ser essa, não é essa, né? Obviamente, porque não é É porque começa assim, né? Eu vivi a transição de uma igreja tradicional para uma igreja renovada em células. Em células. Aí no começo fazer cultos nos lares. Poxa, legal. Perfeito, culto no lar, muito bom. Aí daqui a pouco não, mas agora o culto no lar vai pegar a pregação de domingo e com os pontos e vai ser discutido somente aquilo ali que foi tratado. Não, tudo bem, né? Vai aprofundar um pouquinho, né, do que foi pregado. Legal, não tem nada contra. Não, mas agora vai ter um líder que vai conduzir isso e tal. Tá bom, é bom que tem alguém realmente, né, que vai conduzindo. E aí depois, não, mas agora além de ter o líder, além de ter a condução, nós vamos formar outros líderes, porque a célula tem que multiplicar. Aí você começa, como assim? Aí vai. Daqui a pouco, quando você vai ver, tudo gira em torno da multiplicação das células, já é uma igreja totalmente diferente, e as pregações em si, que antes eram, por exemplo, Amós, agora é só sobre célula, sobre crescimento, sobre multiplicação, sobre prosperidade, aquilo que for a linha da igreja ali. Aí vira uma igreja totalmente diferente do que era, do que se diz ser, e as mudanças são sempre gradativas até o ponto que vira outra coisa. Exatamente, o problema é você vira outra coisa, né? Então você tem a hierarquia, você tem um monte de gente sujeito. O que eu estava falando que a ideia... Não, e das ovelhas que você mencionou,
É que assim, vamos supor, eu sou o líder de célula, você faz parte da minha célula, né? Aí você fala alguma coisa para mim, eu não posso tratar na célula. Eu vou reportar para o coordenador do líder de célula. E se for uma coisa grave, vai para o supervisor e aí finalmente chega lá no pastor, né? Ao invés de ser um grupo de irmãos que deliberadamente conversam e chegam a um consenso bíblico ali. Além disso, tem a importância do pastor nessa história toda, né? O pastor não está porque a igreja é super populosa, não dá conta de ter isso tudo, então ele vai distribuindo pessoas ali para poder estar cuidando e tal, para poder estar olhando, fazendo um trabalho que deveria ser dele. E aí começa com toda essa característica junto, né? E tem também, no caso, daqui a pouco, tem também, né? Daqui a pouco vai chegar ao ponto de ter que dar dízimo na célula e dar dízimo na igreja, que daí você vai ter dois lugares diferentes, tem que É capaz de ter, é capaz de ter. Eu acredito que vai ter em algum momento também. Acho que já tem, é porque eu saí antes, mas já é bem capaz de ter. Bem capaz de ter. Enfim, são processos que vão escravizando as pessoas e, como eu estava dizendo, isso é um pouco de quão pesado é as igrejas aí afora, né? E quão simples é você ser crente, quão fácil é, né? A fé, a salvação, a vida em igreja, como eu estava dizendo, Deus é muito tolerante. Ele tolera os pecados do povo aqui até numa medida enorme. Vamos continuar vendo aqui, você vai ver o tipo de pecado que chegou a acontecer aqui para Deus começar a punir mesmo de fato, né? O verso 11. Subvertia algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, Deus aplicou a punição de Sodoma e Gomorra para aquelas pessoas, os filhos, né? Aquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja ali. O que eu acredito que se trata de gente mesmo, afeminada nas igrejas, tornando boiola, essa coisa toda aí, homoafetivo, LGBTQI+, enfim. Gente que vira sodomita, né, dentro das pessoas que são da igreja. E aí Deus pune essas pessoas e os outros que vivem isso, estão juntos ali, não aceitam, não se convertem, não se arrependem disso. Fala. Agora, para uma parte de estudo também, o pastor Francisco está dizendo o seguinte, e às vezes eu leio dessa maneira e tentando entender dessa forma, mas eu não tenho certeza. Então eu vou trazer aqui para a gente pensar. Subvertir alguns entre vós, quem disse o Senhor, lá embaixo no versículo, né? Uhum. Subvertir alguns entre vós, ou seja, Deus subverteu alguns entre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Na passagem de Sodoma e Gomorra, quando acontece, quem se encontra com Abraão ali, Jesus Cristo, né? E manda lá os anjos para poder subverter Sodoma e Gomorra. Acredita que Deus estava falando de Jesus Cristo aqui nessa passagem, por exemplo? Acredito que sim. Eu só não sei te dizer. Deixa eu voltar aqui rapidinho no capítulo 1. Então, eu não sei te dizer se quem está falando com ele, com Amós aqui, seria Jesus ou Deus Pai. Tudo bem, mas um dos dois... Um está falando para o outro, um está falando do outro. Um está falando para o outro. Com certeza, porque lá na passagem lá, né, quando fala sobre a subversão de Sodoma e Gomorra, aparece Jesus com dois anjos e claramente é Jesus, né? O Abraão se curva diante dele, chama de Senhor. Então é uma figura humana que é Deus. Então é Jesus que foi até lá. E houve a subversão. Isso, fogo que cai do céu, que subverte tudo, tal Deus seria esse que subverteu tudo, de fato, e Jesus estava ali, então Jesus está falando com Amós, provavelmente, e etc. Provavelmente é isso, tá? Mas poderia ser que estivesse ouvindo e falando de Jesus, entendeu? Acredito que sim. Até porque, por isso que eu voltei lá, voltar no Amós 1, diz assim, versículo 1, as palavras de Amós que estavam entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel,
nos dias de Uzia, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse, o Senhor bramará de Sião. Então, no verso 3, assim diz o Senhor. Não fica claro se nessa visão é Jesus que aparece para ele, está dizendo, ou se é só uma visão e ele está ouvindo ou vivendo o que vai acontecer. Então, me parece, talvez, que seja uma visão como a de João, de Apocalipse, entendeu? Que ele estava lá e veio a visão e era Jesus que estava falando com ele. Tá? Agora, certeza eu não tenho, mas com certeza, sobre um estar falando do outro, me parece que sim. Quem, eu não sei. Mas o povo se foi subvertido, Sodoma e Gomorra, e eu vou falar uma coisa para os irmãos, está cheio de sodomita nessas igrejas. Cheio de sodomitas, cheio de sodomitas. Inclusive, vou falar um negócio aqui para os irmãos. Eu andei vendo uns vídeos aí de uma outra igreja aqui de Niterói, e nos vídeos, cheio de afeminado, dançando na igreja, cheio de afeminado, tudo adolescente afeminado. Enfim, bem triste, bem triste. Verso 12, eu vou manter meu relato aqui só. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então, terminamos o capítulo 4 com essas ponderações, né? Quanto Deus é tardio em irar-se, né? Isso foi o que Jonas falou a respeito de Deus, motivo pelo qual ele ficou chateado, sabia que Deus ia perdoar, talvez, o povo de Nínive, e conforme a gente leu no capítulo 2, né, que fala, por 3 transgressões de Moabe, por exemplo, e por 4 não retirarei o castigo. Ou seja, Deus ele permite bastante coisa, permitiu que dentre o povo de Deus viessem sodomitas, subverteu, puniu os sodomitas, e mesmo assim o povo continua indo na igreja, oferecendo sacrifícios de louvores 3 vezes por semana, ou a cada 3 dias, oferecendo dízimos a cada 3 dias, o que lembra-me de que aquela história, sabe, que se conta, assim, aquela senhorinha, tal, seu neto está perdido, está não sei aonde, fica firme, fica lá orando e tal, e vem para a igreja e faz jejum, faz campanha, participa de 40 dias de transformação, 75 dias de jejum e não sei o que, vão subir um monte e tal. Nada disso perante o Senhor funciona. Nada disso perante o Senhor funciona. Sabe o que funciona? Crer na palavra de Deus da forma correta. Primeiro você tem que saber expressar a sua fé, conhecer o seu Deus, saber quem Ele é, crer na palavra de Deus. Depois, sim, você pensa, em primeiro lugar, em parar de seguir os homens, né? Parar de seguir os pastores, os líderes, e seguir o que a palavra de Deus ensina. E é ler de fato, né? Hoje mesmo a gente estava conversando com a pessoa, aí ela falou assim, não, porque eu conheço daí, eu já li muito a Bíblia, muitas e muitas vezes, já conheço tudo, mas tem algumas coisas e tal, sei lá. Aí depois na conversa foi andando, daqui a pouco ela veio, não, porque isso aí é o quê? Esse aí Romanos, Romanos eu nunca vi, eu li mais Salmos, entendeu? Exatamente. Mas sabe todos os regramentos da igreja, né? Como é que funciona, como é que... Sabe tudo que de a ordem, de escala, de regra, sabe tudo da igreja. Porque é assim que funciona nessas igrejas, né? As igrejas cobram, exigem de tudo das pessoas e quanto menos Bíblia, melhor. E faz as pessoas acreditarem que conhecem bem a Bíblia. Bom, esse é o capítulo 4 de Amós, estamos encerrados.